Olá, sejam bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje estamos em fevereiro de 2022, completando-se exatos 100 anos da Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922. Um dos eventos mais importantes para a cultura brasileira, que na verdade não foi uma semana, foram só 3 dias. Mas isso nós vamos falar depois da abertura. A Semana de Arte Moderna, na verdade, começou a ser gestada, começaram a pensar nesse evento lá por 1912. 10 anos antes da Semana de Arte Moderna, em 1912, a arte que fazia sucesso no Brasil era o parnasianismo. Esse parnasianismo era um movimento que foi criado na França no século XIX e tinha por objetivo fazer poesias perfeitas. Era uma arte acadêmica, empolada, era, como se diz, chique no último. O objetivo era criar as poesias perfeitas em métrica, em rima. Ela criticava o simbolismo e o romantismo. Era baseada assim, chamavam de versos alexandrinos, eram versos exatamente todos eles com 12 sílabas. É bastante difícil de fazer. Então, nessa época, em 1912, Oswald de Andrade, um dos protagonistas da Semana de Arte Moderna, ele viaja a Portugal e lá ele tem contato com os movimentos modernistas que existiam naquela época lá. E ele vai ser bem influenciado por esse movimento que ele vai acabar trazendo para o Brasil. Em 1912, Oswald de Andrade viaja para a Europa, ele vai a Portugal, e lá ele entra em contato com o futurismo, que pregava a liberdade das palavras, sem estar atada a métricas e a rimas. Ele que não gostava mesmo do parnasianismo, ele achava que os parnasianos eram metidos à besta, ele veio para o Brasil e escreveu a primeira poesia, e publicou essa poesia, que se chamava O Último Passeio de um Tuberculoso pela Cidade, de bonde. E publicou essa poesia. Então foi a primeira poesia sem métrica. Os parnasianos acharam aquilo um assinte, né? Criticavam assim, os parnasianos ficaram furiosos da vida. Então, seguindo a nossa cronologia, em 1915 definitivamente se instalou o modernismo em Portugal, com a publicação da revista Orfeu. Era uma revista com a participação de vários poetas e escritores, uma publicação vasta e reverente que criticava a forma métrica e defendia diversas e outras novas concepções estéticas. E essa revista teve a participação de ninguém mais, ninguém menos que Fernando Pessoa. Cabe aqui um comentário pessoal. O meu sonho é visitar Lisboa para ir lá no bairro onde o Fernando Pessoa transitava, o Chiado, tomar um café e ler alguns poemas dele, que eu acho sensacional, um dos maiores escritores, um dos maiores poetas da língua portuguesa, na minha modesta opinião. Em 1917, Mário de Andrade publica o seu livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, e Manuel Bandeira publica também o seu A Cinza das Horas. Nesse mesmo ano, a pintora Anita Malfatti realiza sua exposição com várias pinturas. Essa exposição ela é visitada, foram lá fazer uma visita, ver a exposição, um velho conhecido nosso chamado Monteiro Lobato, o mesmo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele visita essa exposição e sai de lá completamente transtornado. Ele deixa a exposição e escreve num jornal que ele colaborava um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, onde ele diz que aquela arte que ele visitou na exposição só devia ter sido fruto de cérebros transtornados e de um bando de loucos, e que a arte era regida por princípios imutáveis, que a arte era uma coisa fixa, estável. Bem, então após esse artigo foi aí que começou a briga. Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta, a Anita Malfatti. Então eles começaram, em 1917, 5 anos antes, eles começaram a gestar essa Semana de Arte Moderna. Todos eles saíram em defesa da Anita, porque as críticas foram muito contundentes de parte do Monteiro Lobato. Eles pensaram o seguinte, então agora vocês vão ver como é que vai ser a coisa. Então eles demoraram mais ou menos 5 anos, de 17 a 22, para realizar esse projeto. Ele demorou todo esse tempo, mas quando saiu foi uma bomba.
E as consequências desse movimento até hoje influencia a nossa cultura, a nossa arte aqui no Brasil. A semana, na verdade, durou 3 dias e ela reuniu pintores, poetas, escritores e escultores. Para realizar essa semana foi escolhido o Teatro Municipal de São Paulo, eles locaram e fizeram lá esses eventos. E teve 3 dias de apresentações. O objetivo era renovar, modernizar a arte e a cultura brasileira. Então foram escolhidos os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. E não faltaram chacotas, críticas ao parnasianismo. Um dos marcos bem importantes desse ano de 22 foi que exatamente pouco antes da abertura da Semana da Arte Moderna foi publicado o livro Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade, onde ele, é um livro de poesias, onde ele abusava da falta de métrica, da falta de rima, era assim, uma poesia sem pé nem cabeça, sabe? Deixou os parnasianismos possessos de raiva. Então tem um trechinho aqui do livro Pauliceia Desvairada, onde o próprio Mário fala desse livro dele, olha só. Quando escrevi Pauliceia Desvairada, não pensei em nada disso, porém garanto que chorei, que cantei, que ri, que berrei. Eu vivo. Aliás, versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. Quem não souber cantar, não leia Paisagem número 1. Quem não souber urrar, não leia Ode ao Burguês. Quem não souber rezar, não leia Religião. Desprezar, a escalada. Sofrer, coloque sentimental. Perdoar, a cantiga do berço, um dos solos de minha loucura, das enfimbraturas do Ipiranga. Não continuo. Repugna-me dar a chave de meu livro. Quem for como eu, tem essa chave. E está acabada a escola poética, desvairismo. Próximo livro, fundarei outra. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Essa era o objetivo do modernismo, romper com toda aquela estrutura engessada que tinha o parnasianismo. Então chegou o grande momento. Em 13 de fevereiro de 1922 foi aberto o Teatro Municipal para as primeiras apresentações da Semana de Arte Moderna. Então foi dividido da seguinte forma as apresentações. No dia 13 foi dedicada à pintura e à escultura. No dia 15, à literatura, onde foi lido um poema de Manuel Bandeira intitulado Os Sapos. Esse poema rompia com toda a estrutura, com tudo que o parnasianismo pregava. Não tinha métrica, não tinha rima, não tinha nada. Os Sapos era justamente assim, o sapo é aquele que canta sempre da mesma forma, no mesmo ritmo. É claro, era uma crítica assim, explícita ao parnasianismo. Não precisa dizer que o público vaiou a leitura do poema do começo ao fim, né? Como já era esperado, o próprio o Manuel Bandeira, o autor do poema, nem compareceu na coisa. E no último dia, no dia 17, foi dedicada à música. No dia dedicado à música, quem fez a apresentação foi o nosso grande expoente da música brasileira, o maestro Villa-Lobos. E ele foi, assim, ele entrou para a apresentação dele calçando um pé de sapato e um chinelo. Ele foi vaiado, aquilo foi considerado como desrespeito total, né? E há quem diga que foi daí que surgiu o termo a chinelagem, que surgiu no Brasil. Mas depois o Villa-Lobos argumentou, explicou que ele entrou aquilo não com aquele chinelo, não em desrespeito, mas sim porque ele tinha um calo no pé. Vejam só tudo o que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Bom, como era de se esperar, o público não gostou, o público vaiou, criticou muito. As exposições de pinturas, eles chegavam a perguntar ao público, né, se as pinturas estavam sendo penduradas da maneira correta, não tinha sido um erro, alguém que ficou encarregado de pendurar as pinturas, pintou de cabeça para baixo, porque eles não entenderam absolutamente nada. Essa Semana de Arte Moderna, na época, foi alvo de muitas críticas, o público realmente não gostou, achou tudo, rompia com tudo. O grande legado dessa coisa foi romper com aquela simetria, aquelas coisas, aquela arte engessada que existia, e dali nasceu uma verdadeira arte brasileira.
E com o passar do tempo, a Semana de Arte Moderna foi ganhando em importância, o pessoal aos poucos foi entendendo, foi surgindo novas correntes, novas escolas, e nós temos essa arte maravilhosa que é o Brasil até hoje. Então foi um evento assim, que causou muito barulho, mas ele foi fruto da imaginação, da coragem de gente que queria criar o novo, romper com estruturas que estavam vigentes há muito tempo. E hoje não há como negar a nossa arte, a nossa literatura, a nossa música. Na ver de muita gente, é uma das melhores do mundo. A nossa música, então, meu Deus do céu, é uma coisa fantástica. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos aguardar, logo, logo vamos ter novos vídeos.